do 2, 22/2, né? A aula de hoje é vídeo do chat do Skype, você vai ter a aula aqui, tá? Você já pode marcar no caderno, dia 22/2, aula, e o vídeo dela, tá? E também, bom, seria mais isso mesmo, né? Porque vocês já estão prontos com a apostila e tudo. Então, eu posso também estar compartilhando, assim, dividindo, enviando o PDF da apostila para vocês, certo? Só que eu acho que caderno do aluno não vai. Só iria o meu no caso, então eu não posso estar fazendo isso não, tá? Aí vocês podem, por exemplo, falar com a escola mesmo sobre isso, tá? Mas eu acho que já devem ter chegado, já chegaram as apostilas lá. Então, não, vocês vão me conhecendo, né, ao longo das aulas, eu conhecendo vocês. E hoje a gente está falando, que a gente começou a falar na semana passada, foi sobre velocidade, turma. Velocidade, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia da gente, né? Carros, locomotivas, trem, metrô, moto, avião, são termos que estão ligados à velocidade. Carro de Fórmula 1, não é? Esses termos estão ligados à velocidade. Eles têm uma velocidade que está, enfim. Sim, né? Certo? Esses termos estão ligados à velocidade, tá? Então, o que influencia a velocidade desses carros? Por exemplo, uma Ferrari. Se nós fôssemos falar assim, uma Ferrari, né? Ela tem uma velocidade, não é? Qual a velocidade que ela chega? Está ali perto de 300 quilômetros por hora, né? Essa velocidade máxima, maior que ela pode chegar. Tudo bem? Aí você pode ter um carro como Astra, Corolla, que são muito bons, né? A potência do motor deles é alta, a taxa de compressão, nós vamos falar sobre isso. Eles podem chegar a uma velocidade de até 200 quilômetros por hora. Então, cerca disso. Já um Palio, né, um carro popular, assim, vamos dizer, ou um Corsa, eles podem estar chegando a uma velocidade de até 100, talvez 120 quilômetros por hora. Isso, turma, é uma coisa alta, né? Se você for olhar assim, mas em relação aos carros acima, é mais baixa, né? A velocidade deles, certo? Então, o que influencia a velocidade, por exemplo? O motor do carro, né? Ou a potência do motor. Peraí, só um segundinho. A potência do motor influencia. Por exemplo, se é um motor 1.0, né? Se é um 1.8, se é um 2.0. Por quê? O que é o motor? A potência do motor, aliás, esses números, né? É as cilindradas. Então, quando nós falarmos em cilindradas, é o quê? É quantos litros de gasolina, álcool, por exemplo, cabe dentro de uma vez só no tanque. Quantos litros cabem de uma vez só no tanque, né? 1.0 cabem 1.000 litros. 1.8, 1.800. 2.0, 2.000. Carros que são 2.0, por exemplo, o próprio Corolla, né? Certo? Ou um Vectra, né? E carros que são 1.0, por exemplo, o Palio, o Fiat Uno, né? O Fiat Uno, por exemplo, um Corsa mesmo, né? Ou um Celta, não sei se vocês já ouviram falar desse carro, que é um carro 1.0, carros com motor 1.0, ou seja, cabe ali 1.000 litros dentro do tanque de uma vez. Já no Corolla, no Honda Classic, no Vectra, numa Peugeot, cabem cerca de 2.000 litros de uma vez, certo? Então, quanto mais alta a cilindrada,
a taxa de compressão é maior também. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. A taxa de compressão é maior. O que é isso? É quantas vezes o pistão abaixa e sobe depois, né? Porque o movimento dele é repetido, é abaixar e subir, abaixar e levantar. Aí, quando ele faz isso, ele movimenta o virabrequim, as válvulas e os eixos do carro, os eixos que estão ligados às rodas, tudo bem? Então, ele tem uma taxa de compressão maior, uma taxa de compressão mais alta, ele abaixa mais vezes por litro. Tudo bem? Isso é por litro de álcool, de combustível. E o próprio combustível, né? Porque se você usa a gasolina, por exemplo, ela tem um poder calorífico grande. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó, poder calorífico da gasolina. Só um instantinho aqui. Qual seria o poder calorífico da gasolina? Calorífico é quantas calorias ela gera, ela libera por 1 litro que queima dela, que está em combustão ali dentro do tanque, certo? Então, quantas calorias ela gera? Só um segundinho. Me fala se vocês estão vendo, por favor, tá? Espera aí. Ó, ela vai gerar aproximadamente 8.325 calorias por litro que está queimando, certo? 8.325 calorias por litro. Tudo bem? 8.325. Se comparar com o etanol, que é o álcool, né? O álcool do posto de gasolina ou álcool de farmácia, porque ele tem um nome químico, tá? O nome químico do álcool, álcool etílico, né? É etanol. Né? Álcool é como a gente chama, mas o nome químico dele é esse. E o etanol, ele tem uma octanagem, ou seja, uma quantidade de calorias que ele libera que é menor. Olha como é mais baixa. 5.380 calorias por litro. É mais baixa do que a da gasolina, certo? Então, a octanagem do etanol, que é o seu poder calorífico, é menor, tá? E se comparar com o diesel, é 9.160 calorias por litro. Ou seja, o diesel é o que libera mais calorias por 1 litro dele que queima dentro do tanque, tá? Aí se você anotou esses dados ou tirou um print ou fez no caderno, pode ser. Mas como a aula está sendo gravada, você tem que lembrar que o dia da aula, qual que foi, voltar aqui, tá? Pegar, beleza? E esses dados estão ali. Então, o combustível que você usa influencia diretamente a, a velocidade que o carro vai ter, né? Porque o diesel ele tem uma octanagem maior, ele libera mais calorias, ele permite ao carro uma velocidade maior, né? Uma velocidade maior. A gasolina tem uma octanagem mais baixa, não tem? Então ela permite ao carro uma velocidade menor também. É mais comum gasolina, você colocar gasolina em carro de passeio, em pequenas vans, né? Carros assim utilitários, né? Pequenos. Mas o diesel, é mais comum colocar o diesel aonde? Caminhão, micro-ônibus, ônibus, locomotiva a diesel, né? Tem avião a jato. Então é mais comum utilizar diesel nesses casos aí. Só um instantinho, turma, que eu vou ter que procurar só um minutinho, tá? Mas vocês estão online aí, né? Então o diesel é mais comum utilizar onde? Em avião, em locomotiva, né? Assim, até mesmo em fábrica, né?
Sim, até mesmo em fábricas, então é mais comum, né, de estar utilizando ele assim, porque ele tem um poder calorífico maior, mais alto. Aí, nessa comparação, o diesel ele desenvolve, né, uma velocidade maior, ele chega a uma velocidade mais alta. A gasolina já chega a uma velocidade mais baixa, vamos dizer, né? Ela consegue atingir uma velocidade menor. E o álcool menor ainda, tá? Porque o álcool ele, você lembra, ele tem uns 5.380 calorias que ele libera por 1 litro que ele queima de álcool, então é menor. Então, o combustível influencia a velocidade também do carro. Tá? E quando a gente fala em velocidade, o que nós queremos dizer? Quantos quilômetros ele faz por segundo, tá? Então, por exemplo, você acha que uma Ferrari de corrida de Fórmula 1, ela chega a 300 quilômetros por hora, certo? Então, quer dizer que, proporcionalmente, né, ela faz uns 100 metros por segundo. Veja bem, essa mesma coisa você está do lado da pista e ver uma Ferrari passando, né? Seria muito rápido, seria um pontinho, né? Seria muito rápido, porque ela faz 100 metros em 1 segundo. 100 metros em 1 segundo. O Corolla, esses exemplos que nós pegamos, o Astra, o Vectra, que também são 2.0, mas a taxa de compressão do motor deles é bem menor. Assim, um motor de uma Ferrari, né? Ela tem uma taxa de compressão 100, 200 vezes maior do que o de um carro do dia a dia, né? 100, 200 vezes mais vezes ela baixa, comprime o combustível por litro. Então, a gente espera que ela vai ter uma velocidade maior, certo? Já os carros que nós utilizamos no dia a dia, eles têm uma taxa de compressão pequena, em torno de uns 20 vezes por litro, né? É pequena isso, então a velocidade que eles chegarão é menor. Quer dizer, os quilômetros que esses carros podem fazer com 1 litro de gasolina, de álcool, é menor, é menos quilômetros também, certo? Então a velocidade ela depende do combustível, do motor, da potência e da taxa de compressão, né, do motor. Quanto mais compressões, maior a velocidade que ele pode ter. E também tem um outro fator assim, né, que assim, a velocidade que você está indo, ela influencia se você vai gastar mais o combustível ou gastar menos também, né? Se você estiver indo muito rápido, velocidade alta, por exemplo, um carro que possa ir a 100 quilômetros por hora, você estar ali perto de 80, 90 quilômetros por hora, vai acabar mais rápido o combustível. Então você tem que ver isso antes de sair de casa, certo? Se você ir numa velocidade reduzida, vai demorar mais, né? O combustível dura mais ali, certo? Então, velocidade é quantos quilômetros o carro pode fazer por litro. A gasolina, ela tem um consumo médio por litro, ou seja, o rendimento, né? Quantos quilômetros um carro a gasolina pode andar? Mais ou menos assim, numa média, uns 15 quilômetros por litro. Mais ou menos 15 quilômetros por litro por aí. Um carro a álcool, ele chega a uns 8 quilômetros por litro, mais ou menos, né? Que ele pode fazer por litro. E o carro a diesel, carro não é a diesel, né? Caminhão, ônibus, micro-ônibus, avião, locomotiva, aqueles caminhões cargueiros e tudo, algumas picapes, né? 4 portas, assim, que são movidas a diesel, podem fazer até
cerca assim, de uns 22, 24 quilômetros por litro, aproximadamente. Então, o diesel é mais forte, ele permite ao carro uma velocidade maior, né? Mas também, se a velocidade, o diesel, ele gasta mais também. Se você estiver numa velocidade mais alta, o diesel vai acabar antes do que se fosse um carro a gasolina, tá? Por quê? Porque quanto maior a velocidade, lembre-se, mais o combustível acaba, mais rápido ele acaba. Então, o diesel você vai fazer com que ele acabe rapidamente, né? Se a velocidade for alta, né? Os caminhões na estrada, eles vão mais devagar, não vão? Vocês já repararam nisso alguma vez? Eles vão devagar assim, né? Menos que os carros, por exemplo, né? Por que que eles vão devagar? Porque eles utilizam o diesel. E o diesel. Pode falar. Eles utilizam o diesel. E o diesel acaba rápido. E se você for numa velocidade mais alta, vai acabar mais rápido ainda. Tá? Então, gasolina fica um consumo médio em torno de 15 quilômetros por litro. O álcool em torno de 8 quilômetros por litro e o do diesel 22 a 24 quilômetros por litro, beleza? Aí estamos falando de velocidade, né? Então, a velocidade é quantos quilômetros o carro pode fazer por segundo. Aí se você fizer o desenho da pista, quantos quilômetros que o carro pode fazer, não sei, uma Ferrari, por exemplo, ela vai fazer de corrida 300 quilômetros por hora. Isso, se transformar para metros por segundo, né, vai dar uns 100 metros por segundo, mais ou menos. Então, 100 metros por segundo, só um instantinho, bem rápido. Então, se transformar vai dar uns 100 metros por segundo, né? Que a Ferrari faz. Um segundo ela percorre 100 metros. Então, vocês identificaram comigo, né? A gente levantou alguns fatores que influenciam a velocidade do carro, certo? Se um Corolla ele pode fazer 200 quilômetros por hora, né? A velocidade máxima dele é uns 200 por hora. E se transformarmos para metros por segundo, isso vai dar uns 33 metros por segundo. Tá? Então, vamos fazer essa comparativa para vocês verem. Ó. Por exemplo, se nós pegarmos uma Ferrari, né? Ou uma McLaren, né? Já deve ter ouvido falar esses carros, uma Mercedes e tudo. Se nós pegarmos eles estão com uma velocidade, eles chegam, né, a uma velocidade de 300 quilômetros por hora. Beleza? 300 quilômetros por hora. Para transformarmos em metros por segundo, turma, para a gente ter uma ideia de quanto fica, 300 quilômetros por hora dividido por 3,6. Ah, mas espera aí, por que que você está dividindo por 3,6 para transformar quilômetros por hora para metros por segundo? Por quê? Se alguém tiver assim esta curiosidade, me chama no privado que eu vou colocar todo o passo de o porquê o númerozinho é o 3,6, mas é ele mesmo. É esse mesmo que divide. 300 para transformar para metros por segundo, né? Isso vai dar mais ou menos. Na verdade, eu tinha falado 100, né? Vamos colocar uns 98 metros por segundo. Tudo bem? Certo? Isso é uma Ferrari, tá?
98 metros por segundo. Se formos usar um Corolla, qual que é a E um velocidade máxima? Fusca tunado? Quanto você acha que ele corre, assim, um Fusquinha tunado? Então, porque Fusca o tunado, Fusca... rebaixado e ainda com o motor mexido ainda. Um V8 de 2. Nossa, V8 2.0, cara. Não, aí não dá. Então o Fusca tá em 1.0, mas se for original, assim, 0 km, um Fusca com 1.0, a taxa de compressão dele é baixa. Então, isso está ligado diretamente à velocidade, né, que o carro poderá chegar. O Fusca, ele acaba, a velocidade máxima dele fica em torno de 60, 50, 60 quilômetros por hora. Algumas vezes a gente ouve histórias, né, de um colega, de uma pessoa falando, meu pai tinha um Fusca, meu avô tinha um Fusca, e a gente chegou a 100 por hora. Ou às vezes eles falavam, olha só, eu tô num, deixa eu ver, eu tô numa picape, sei lá, num, num- numa Classic, né, num Honda Classic, numa Palio Weekend, né, uma Palio Weekend que tem um motor alto, eu tô num carro assim bom, um Astra, e de repente eu vi o Fusca passar do meu lado, mas isso não ocorre, tá, turma? A não ser que seja um Fusca, como o Eduardo falou, tunado, com ampliado, né? Vamos dizer assim. Então, o motor dele é transformado, ele é tornado mais potente, só nesses casos mesmo, mas tirando isso, não. Se Não um dia eu tem. for rico, eu vou fuscar meu. Eu vou tunar meu Fusca. Se um dia eu for rico, eu vou tunar meu Fusca. Eu vou ter um Fusca na minha garagem. Mas Eu você posso. falou, você falou Ah, oito válvulas? eu falei isso? Não, poxa, eu falei não. Ah, tá. Não, Eu só. falei não. Eu falei com motor Ô, V8. professor, Ah, tá. Tá. Oi? acho que uma correção, você dividiu ali os 300 por 3,6, daria 83,3? Sim, é que eu fiz direto assim, né? Eu fiz só de olho, assim, sabe? Para fazer uma estimativa, porque na verdade eu não vou entrar nessa parte de 3, por que é 3,6 para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, porque eu acho bom fazer isso numa aula separadamente, sabe? É uma aula só para mostrar por que que é. Mas eu fiz de olho assim, eu fiz direto. Não, eu não fiz a continha de forma exata, de forma certa, na verdade, né? Que é para fazer. Mas obrigado. Eu posso corrigir com. Seria 83,3 aproximadamente, é isso? 83,3 metros por segundo? É isso mesmo? Aí depois a gente Sim, seria confirma. isso mesmo. Seria isso, valeu. 83,3 por segundo, o carro, a Ferrari, no caso, que atinge até 300 quilômetros por hora, ela pode chegar a 83 metros por segundo, se ela mantiver a sua velocidade constante. Constante. Que quer dizer a velocidade ser igual o tempo inteiro, né? É uma coisa difícil de manter, mas é uma hipótese, certo? Tá. Aí, se falarmos do Corolla, que está podendo fazer uns 200 quilômetros por hora, aproximadamente, quanto você acha que em metros por segundo ele pode fazer a sua velocidade máxima? Vamos calcular? 200 dividido 3,6, beleza? 3,6, né? Faz 200, divide por 3,6. Agora eu vou fazer exato, tá? Eu vou fazer certo, né?
Sim, seria 200 por 3,6. Aí vamos ver. Ó, 76, certo? Ponto 9. Então vamos arredondar para 77, pode ser? 77 metros por. Calma aí. 77 metros por segundo. Porque a internet parou um pouquinho. Mas é isso, 77 metros por segundo. Corolla, já um Palio, um Corsa, um Celta, né? Carros que acabam, um Fiat Uno, né? Que nós falamos, que acabam sendo mais populares. A maioria deles o motor é 1.0 apenas, né? Qual vocês acham que é a velocidade máxima que eles fariam? Velocidade máxima. Pisando totalmente ali. Vamos ver? Chegaria a mais ou menos, isso é aproximado, tá, turma? Porque depende do modelo do ano, do motor, se ele está equipado, né, como você falou ou não. Mais ou menos 100 km por hora. Esses 100 km por hora, se você dividir por 3,6, né, vai ficar aproximadamente, acho que 27 metros por segundo. Esse eu tinha meio que decorado já. Vamos ver se é isso mesmo. Tudo bem? 100 dividido por 3,6, 27,7 metros por segundo. Beleza? 27,7 metros por segundo. Isso já é um valor menor, né? Então, a velocidade é quantos quilômetros o carro faz em 1 hora ou quantos metros ele faz em 1 segundo. A velocidade, a gente tem que utilizar ela de forma consciente e sabendo, por exemplo, calcular. Porque, por exemplo, se você estiver numa estrada e tem um caminhão lá na sua frente, esse caminhão vai fazer uma curva, pegou a direita ali, entrou à direita. Um caminhão, o volante, a direção dele é mais rígida, então é mais difícil de fazer a curva. Principalmente se for um de 16 rodas, 32 rodas, esses que a gente vê em estrada, é mais difícil de fazer a curva. E também a massa deles é maior, né? Por causa da inércia, torna mais difícil mudar o sentido da velocidade, certo? Quando, por exemplo, ele vai fazer uma curva. Se você olha para o velocímetro do carro, por exemplo, de repente você olha o velocímetro e o ponteiro ele está indicando cerca de 60 km por hora, por exemplo, né? Beleza, aí você tem que fazer uma conta bem rápido, porque assim que você se lembrar dessa conta, é bom você estar fazendo ela. Se você olhar, ver que a distância entre você e o caminhão está muito pequena, é bom você reduzir e aumentar um pouquinho a distância. Por quê? Se você estiver a 20 metros do caminhão, do exemplo, e você está a 60 quilômetros por hora, beleza? Isso é uma conta que você pode fazer, calcular quanto tempo demora para o carro parar totalmente se você tiver que frear ele ali mesmo, rapidinho. Parar o carro, né? Quanto tempo ele vai demorar até parar o carro totalmente? Então, essa é uma continha que você pode fazer utilizando a própria expressão da velocidade média. Qual seria essa expressão? A internet parou mais um pouquinho. A expressão é V igual a D dividido por T, né? Distância dividido por tempo. Então, você olha, você calcula rapidamente que está 20 metros atrás do caminhão,
beleza? E você olha no velocímetro, está a 60 km por hora. Beleza, quanto que é isso em metros por segundo? Quanto que é aí para transformar para metros por segundo? 60 dividido por 3,6, certo? Você vai dividir 60 por 3,6. Aí vai, quanto será que vai dar em metros por segundo isso? Vamos ver. 60 sobre 3,6, olha só, 16,6 metros por segundo. Tudo bem? 16,6 metros por segundo. Aí tá. Você tá nessa velocidade, então. Aí você já pode fazer a continha aproximadamente, tá, turma? Assim, por isso também eu fiz aproximado, né? No exemplo do transformar a velocidade da Ferrari para metros por segundo, né?